sobre modelos atômicos. Então aqui eu coloquei para vocês os 4 modelos que culminam no modelo atômico clássico utilizado no ensino médio, tá? Começa com Dalton, com o seu modelo esférico, maciço e indivisível, passando aí por Thomson com o seu modelo pudim de passas, descobrindo o elétron aí, né? Indo para Rutherford, né? Grande salto, porque ele descobre que o átomo tem um núcleo atômico. E aí vamos aí para o modelo atômico de Bohr, para discutir a energia envolvida nas camadas eletrônicas, né? A energia envolvida com os elétrons lá na eletrosfera. Mas enfim, vamos começar aqui então com Dalton. Eu vou gravar uma aulinha para cada, pessoal. Uma aula para o modelo atômico de Dalton e explicar como é que nós podemos utilizá-lo. Thomson a mesma coisa, Rutherford, depois o Bohr, tá? Então vamos começar agora aqui com o modelo de Dalton, tá? Só que assim, só para deixar claro, né? A ideia de átomo, esse nome, átomo, surgiu, acreditem vocês ou não, há 400 anos antes de Cristo, com Demócrito e Leucipo. Bom, eram filósofos que ficavam imaginando como as coisas seriam formadas ali na sua época, né? Então eles imaginaram que ao cortar um objeto várias e várias vezes, esse objeto ia se diminuindo, né? Ia diminuindo, diminuindo, ia chegar um momento que eu não ia conseguir mais cortar esse objeto, né? Ou seja, eu chegaria ali numa parte indivisível da matéria, que eles denominaram na época átomo, que significa exatamente isso, né? Partícula indivisível, tá? Esse nome não é muito correto para o átomo hoje, mas por tradição ele continuou, né? Enfim, então tudo começa lá, na verdade, com o quê? Com a ideia de Demócrito e Leucipo. No entanto, a ideia de matéria descontínua, que é a matéria formada por átomos, né, não foi muito aceita na época. E aí eles preferiram ficar com a ideia ali do Aristóteles dos 4 elementos, né? Fogo, terra, ar e água. Tá bom? E aí o que aconteceu? Só em 1803 depois de Cristo veio quem? John Dalton. Vou mostrar a foto aí para vocês. Uma foto não, né? Uma pintura na época de John Dalton. Então, quem quiser saber mais pode pesquisar na internet sobre a vida dele, né? Sobre seus trabalhos. O que John Dalton propôs, pessoal? Em 1813 ele prova que o átomo existe a partir de experiências, né? A partir do método científico ali. Ele prova que o átomo existe. Ele reforça a lei ali do Lavoisier, do Proust. Como é que era a ideia de átomo para Dalton? Bom, Dalton prova que o átomo é o quê? Mas se prova assim, né? Ele propõe um modelo para o átomo. Um modelo, o átomo existe, mas ele precisava propor agora um modelo. Como é que ele explicaria? Como é que é esse átomo? Então, para ele, pessoal, o átomo era maciço, rígido e indivisível. Maciço, ele era todo preenchido por dentro. Rígido, duro, né? E resistente, né? E indivisível. Não podia dividir, né? Não dava para dividir esse átomo. E aqui uma informação muito importante. Vocês podem observar. Ele é o quê? Esférico. Esse átomo ele tem formato esférico, tá? Ele foi apelidado de bola de bilhar, né, pessoal? Pelo seu formato, acabou sendo apelidado de bola de bilhar. É um apelido que esse modelo ganhou. Por ser esférico, rígido, todo preenchido por dentro, né? É semelhante, né? Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos. Então aí surge o quê? Uma ideia de elemento químico, né? Diferente daquela de Boyle. O que é um elemento químico agora? São um conjunto de átomos iguais. É um conjunto de átomos idênticos. Isso é um elemento químico. Nas reações químicas, os átomos não são alterados, apenas se rearranjam em novas fórmulas. Aí são as consequências, né, pessoal, da ideia do modelo atômico de Dalton, né? Eu vou colocar agora no próximo slide para a gente discutir um pouquinho disso daí. Ou seja, o modelo atômico de Dalton e a lei de Lavoisier e de Proust. Vamos lembrar o que é a lei de Lavoisier? É aquela lei da conservação da massa, que a massa se conserva antes e depois, se eu estiver realizando aí, é claro, num sistema fechado. E o Proust dizia que o quê? Que as substâncias compostas são formadas em proporções constantes ali dos elementos que a formam.
E o que Dalton tem a ver com essas duas leis? Bom, eu vou colocar aqui para vocês, vou pegar a caneta aqui, uma reação química. Vamos ver aqui se eu consigo escrever essa reação aqui para vocês. Vamos colocar aqui da água, tá? Então, H2O se decompondo em hidrogênio mais oxigênio. Uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer. Fez uma reação química, tem que balancear. O que tem de um lado, tem que ter do outro. Então, olha aqui, observando do seu lado esquerdo, aqui, ó, nos seus reagentes, no início nós temos a molécula da água, né? Quantos hidrogênios aqui? Tem um 2 do lado dele. Bom, do outro lado também tem o 2. No entanto, aqui no O, que é o oxigênio, não tem nenhum número, eu tenho um átomo, né? Quando não tem nenhum número, o símbolo representa 1. Mas do outro lado eu tenho 2. Então o que eu vou fazer para facilitar a nossa vida aqui, não colocar número fracionário? Eu vou colocar um 2 aqui na frente. Pronto, agora o que acontece? Eu tenho duas moléculas de água, cada uma com um átomo, ou seja, eu tenho 2. 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio de um lado. Do outro, também tenho 2. Então aqui o átomo não sumiu, não desapareceu, está bonitinho. No entanto, eu alterei o hidrogênio. 2 vezes o 2 aqui, ó, dá 4. Então eu preciso de 4 do outro lado também. O que eu vou fazer? Colocar um 2 aqui. Acabou o problema. A minha equação está balanceada. Todos os átomos que estão nos reagentes aparecem nos produtos. Né? Então você pode perceber que aquilo que Dalton disse, em uma reação química, os átomos apenas se rearranjam, né? Formando novas substâncias, como se fossem peças de Lego. Você pode pegar lá 100 peças de Lego e montar um helicóptero, depois você pode pegar essas mesmas 100 peças, desmontar e formar um carro e uma moto. Né? Então é mais ou menos isso que é uma reação química, tá? Segundo Lavoisier, se você fizer isso aqui em um sistema fechado, a massa vai se conservar, ou seja, 36 graminhas de água vão formar aí quanto? 4 graminhas de hidrogênio mais 32 gramas de oxigênio. Professor, por que isso acontece? Bom, se a massa se conserva e toda essa massa, esse material é formado por átomos, quer dizer que os átomos se conservam, né? Exatamente o que Dalton prova. Vamos provar. Então isso aqui é no macroscópico, pessoal. Isso aqui é o macro. É o que eu vejo, o que eu posso calcular, né? Macro. Agora, segundo Dalton, no microscópico, né? Vamos trabalhar um pouco agora com o microscópico. Micro. O que acontece? Por que a massa se conserva? Porque os átomos se conservam. Eu vou colocar aqui. Como é que é a molécula de água? Tem duas aqui, ó, no início da minha reação, nos reagentes. Eu vou desenhar aqui um átomo de oxigênio, uma bolinha, vamos padronizar, tá? Então o átomo de oxigênio vai ser uma esfera não pintada no interior e o hidrogênio vai ser uma esfera vermelhinha. Então, cada molécula de água, né, ó, H2O, 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Desenhei uma aqui. Vou desenhar outra aqui embaixo. São duas, né? Olha lá, outra aqui. Então, essa reação aqui, vamos fazer uma setinha. Aí está formando o que, pessoal? 2H2O. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma molécula de H2, unidinho, né? E outra de H2, 2H2. Esse 2 grandão simboliza que tem duas moléculas. E o 2 pequenininho significa que dentro de cada molécula tem 2 átomos de hidrogênio. Mais o que? Um átomo de oxigênio. Eles se uniram. Foi isso que aconteceu. Agora, pessoal, repara no que aconteceu? Se sua reação estiver balanceada direitinho, é claro, né? Olha o que aconteceu. Antes da minha reação, vou riscar aqui, deixa eu tentar pegar de outra cor aqui, ver se eu consigo alterar para... Aqui, vamos ver. Vamos contar aqui quantos átomos de hidrogênio nós temos antes. 1, 2, 3, 4. Vamos contar depois? 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 de um lado, 4 do outro. Está balanceado. Os átomos não se perderam. Só se rearranjaram. Aqueles estavam ligados com oxigênio, aqueles estão ligados entre si. E o oxigênio também se conserva? Também, ó. 1 aqui, 2. E depois, 1, 2. 2 átomos de cada lado. Ou seja, Dalton prova que o seu modelo atômico estava de acordo com as leis de Lavoisier para a época, né? Tinha relação ali uma coisa com a outra. Então foi muito bem visto essa ideia do Dalton, dizendo que a matéria era formada por átomos, né? E Proust dizia que as substâncias compostas, né, essas substâncias formadas por 2 ou mais elementos diferentes ali, né,
essa substância era formada por uma proporção fixa e constante. Bom, isso é meio óbvio. Vamos analisar aqui, ó. Se você pega uma molequinha dessa aqui, ó, o que eu posso ver aqui? Eu tenho um átomo de oxigênio, que é esse aqui, ó, vou circular ele novamente, e 2 de hidrogênio. Se uma molécula tem um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, essa é a proporção, 1 de oxigênio para 2 de hidrogênio. Se eu pegar duas moléculas, eu vou ter o que no total? 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. E essa proporção vai dobrando, né? Então, lá, vou colocar aqui, ó, 2 Hs para 1 O. Né? E se você pegar duas moléculas, vai dobrar, vai para 4H e 2 oxigênios. E assim por diante. Né? Essa era a ideia do Proust. E você pode perceber que também bate com a ideia de Dalton. Então, Dalton foi muito bem visto, né, com as suas teorias de modelo atômico. Tinha sentido, né, nas leis de Lavoisier e de Proust, tá bom? Vamos para o próximo slide, que dá para trabalhar mais uma coisa com esse modelo de Dalton, que é a ideia de substância simples e substância composta. Bom, a substância simples seria o quê? Eu vou tentar desenhar aqui. Seriam aquelas substâncias formadas por um único tipo de átomo, certo? Por exemplo, o H2. Vamos colocar aqui que é o H2. Uma moléculazinha formada por 2 átomos de hidrogênio. Tá aqui, vamos desenhar ela aqui. Vou desenhar maior. Pronto. Estão unidas. Certo? Então, essa molécula aqui, se você perceber, ela é formada por 2 hidrogênios, mas esses átomos são idênticos. Então, eu chamo isso aqui de substância simples, tá? Formada por um único elemento. O que é uma substância composta, então, professor? Bom, uma substância composta, vamos escrever aqui, depois vocês podem dar pausa, né? Pausar o vídeo aí e tirar foto dos slides, se quiserem, passar para o caderno, estudar. Então, uma substância composta é a água, por exemplo, que é formada por 2 elementos, que é o H2O. Tem o quê? Tem o hidrogênio e tem o oxigênio. Então, lá eu tenho o oxigênio, que ele é maior, ele é grandão, e tem o hidrogênio, aquele conectado à água, né? Tenho 2, então isso aqui nós chamamos de substância composta. Por que composta? Porque elas podem se decompor em o quê? Em hidrogênio e oxigênio, que foi o que nós vimos agora há pouco, né? Tá bom? Então, isso é uma substância simples, isso é uma substância composta. Outra coisa que eu queria fazer aqui, uma observação, vamos ver se cabe aqui nesse cantinho. Seguinte, pessoal, quando você vê um símbolo, viu um símbolo. Símbolo representa o que, pessoal? Elemento. Elemento químico. Tá? Então, por exemplo, viu lá o símbolo Na. O que representa? Sódio. Cada símbolo representa um elemento químico na tabela periódica. E fórmula. Viu fórmula? O que você tem que entender? Substância. Uma fórmula, ela representa uma... Opa, deixa eu ver se eu consigo apagar. Errei. Pronto. Representa uma substância. Substância. Essa substância pode ser o quê? Simples, como eu disse aqui, ou pode ser composta, como aqui embaixo, né? Tudo bem? Então, mais ou menos, então, vamos colocar aqui. Por exemplo, você viu lá uma fórmula, H2O. O que significa? Água. Então, cada substância tem sua fórmula, tá? Então, viu símbolo, representa elemento químico. Viu fórmula, representa substância. E aí tem os exemplos que eu dei para vocês aí. Símbolo Na, por exemplo, significa sódio, elemento químico sódio. Fórmula H2O representa a substância água. Então aí vocês têm que começar a se familiarizar com essas simbologias, com essa linguagem química, para que nós possamos dar continuidade nos assuntos, tá bom, galerinha? Então agora eu vou finalizar o vídeo aqui e vou produzir agora o vídeo sobre o próximo modelo atômico, né? Que é o de Thomson, e depois o de Rutherford e depois o de Bohr. Então você ficou com dúvida, deixa aí seu comentário no vídeo, se inscreve para ficar sabendo aí dos próximos vídeos, tá? E alguma dúvida pode colocar lá no comentário que eu vou tentar responder para vocês, tá bom? Valeu, pessoal, obrigadão.